Olá, meus amores, bom dia. Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar sobre reprodução dos animais, ok? Vamos lá. Assim como os demais seres vivos, os animais são capazes de se reproduzir, gerando novos descendentes e garantindo a sobrevivência da espécie. De acordo com o tipo de reprodução, ela pode ser classificada como sexuada ou assexuada. Então, nós vimos aqui que os animais, eles têm essa capacidade de se reproduzir, certo? E existe dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Vamos ver, então, o que é a reprodução sexuada. Geralmente, em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino, os machos, e do sexo feminino, as fêmeas, certo? Que é o nosso caso, macho e fêmea. Os machos produzem as células reprodutoras masculinas, que são o quê? Os espermatozoides, certo? Os machos produzem os espermatozoides e as fêmeas produzem as células reprodutoras femininas, que são os óvulos. Vamos adiante. A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram. Olha aí o desenho. Ó, está vendo? Aqui nós temos o espermatozoide. Ó como ele parece uma cobrinha. E aqui é o óvulo. O óvulo é a célula reprodutora feminina e o espermatozoide, a célula reprodutora masculina. Quando essas duas células elas se encontram, aí ocorre a reprodução sexuada. Vamos ver aqui, ó. A célula reprodutiva masculina, o espermatozoide, possui uma cauda que permite a sua movimentação em direção ao óvulo, que é maior e imóvel, certo? O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem e é que chamamos de fecundação. Então, o que é fecundação, gente? É a união do espermatozoide com o óvulo. O óvulo fecundado dará origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Essa reprodução aqui sexuada é parecida com a reprodução dos seres humanos, é igual a dos seres humanos. Mas aqui nós estamos falando dos animais, certo? Vamos agora adiante, ó. Com o passar dos dias, o óvulo fecundado vai sofrendo uma multiplicação de suas células e começa a ganhar forma. É assim que um novo ser vivo é gerado. Vendo? Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, chamamos de fecundação interna. Podemos observar isso com os animais, com os mamíferos, répteis, aves e insetos. Então, os mamíferos, os répteis, as aves e os insetos, a fecundação é dentro do corpo da fêmea. Certinho? Vamos adiante. Olha aí o casalzinho de besouro. Na fecundação interna, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Tá vendo aqui? A fêmea, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Essa é a fecundação interna. Vamos lá. Olha aqui. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea
em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea. Tá vendo aqui, ó, o casal de sapos, o macho e a fêmea. Então, a reprodução desse animal aqui é fora do corpo. Olha aqui, os espermatozoides, os óvulos, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, o ovo fecundado, ó, o espermatozoide indo em direção ao óvulo, foi fecundado e aqui vai se formar o embrião e depois o girino, que depois vai se formar o sapinho, certo? Vamos adiante. Os anfíbios, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixes, são exemplos de animais que possuem fecundação externa. Certinho? Vamos adiante. Os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Observe aqui os animais, olha aqui a tartaruguinha e a onça. Estão vendo? Como é a forma de desenvolvimento de cada filhote mostrado acima? Como será que se desenvolve a tartaruga, a oncinha, o filhote de onça? Vamos ver? Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, dentro da barriga, ó, são classificados como vivíparos. Nas espécies vivíparas, é a mãe que supre todas as necessidades de desenvolvimento do filhote. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos, em alguns peixes, répteis e insetos, tá vendo? Então, esses animais são classificados como vivíparos porque eles são gerados, se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Vamos adiante. Os que se desenvolvem fora do corpo da mãe são os ovíparos. Eles recebem essa denominação porque seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes que precisa para sobreviver. Olha aqui o patinho, ó, a mamãe pata, as aves, os sapos, os jacarés e vários insetos são exemplos de animais ovíparos, certo? Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, entendeu agora? Porque a galinha fica sentadinha lá em cima dos ovos para mantê-los aquecidos. Existem ainda animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mãe, até o seu nascimento. São os animais ovovivíparos. Algumas espécies de serpentes, tubarões e invertebrados são ovovivíparas. Olha aqui o tubarão maco, um exemplo de espécie ovovivípara. Ok, meus amores? Vamos ver o que tem mais aqui para nós. Adiante. Olha o gatinho. O período de desenvolvimento do embrião, dentro ou fora da barriga da mãe, varia de acordo com cada espécie de animal. A gestação do gato dura aproximadamente 2 meses, certo? A gestação do ser humano é de aproximadamente 9 meses, certo? Aqui o ser humano, nós, ficamos na barriguinha da nossa mãe durante 9 meses. O gato, 2 meses. E aqui, olha o passarinho, o pintinho. Depois que a galinha põe o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias, certo? Vamos agora para a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre a junção das células reprodutivas, tá vendo? Os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser, sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie.
Não há acasalamento nem fecundação nesses casos. Olha aqui a estrela marinha, observe. Olha o que acontece a estrela marinha. Ela se divide, ó, e aí vai gerar 2 seres. Tá vendo? O mistério de Deus como é? As estrelas do mar são capazes de dar origem a um novo indivíduo com as mesmas características a partir de uma parte de seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem, tomando a forma de um indivíduo normal. E as abelhas? Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada é denominado partenogênese. Partenogênese, ok? É o caso das abelhas e das formigas, que os ovos se desenvolvem sem fecundação, ok? E a reprodução assexuada é aquela onde não há necessidade de acasalamento nem fecundação. O animal, ele não precisa, nessa reprodução aqui, ó, ele não precisa de outro animal da mesma origem, certo? Não necessita de um animal da mesma espécie para acontecer aqui a reprodução. O próprio corpo do animal na reprodução assexuada se parte em pedaços, em fragmentos, para dar origem a outro ser, ok? Já a reprodução sexuada é necessário o macho e a fêmea. Reprodução sexuada é necessário macho e fêmea, ok, meus amores? Então, aqui está a explicação para vocês sobre a reprodução dos animais.